façam um compromisso um com o outro, dizendo: nunca iremos dormir sem resolver um conflito. Olá, casais! Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Isso mesmo, que bom que você está aqui. Nós vamos começar e eu quero então que você já comece pegando papel, pegando uma caneta para a gente começar o nosso estudo de hoje. Na verdade, vai muito mais do que um estudo. Na verdade, a gente traz mais dicas, né? Direto mesmo. E assim, convivência do dia a dia para que vocês possam também pegar tudo aquilo que a gente está trazendo e aplicar imediatamente dentro do casamento, do relacionamento de vocês, tá? Então, é sempre uma alegria recebê-los todos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, então procure se inscrever, considere, né, assistir todo o conteúdo e depois avaliar se deixa um like ou não, por favor, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E se você não assistiu o vídeo de ontem, olha, o vídeo de ontem já está com quase 100 acessos, né? Eu quero, inclusive, fazer menção aqui a um pedido de oração. Nós estamos pegando os pedidos de oração que estão colocando dentro do nosso vídeo, tá? E como ontem a gente falou, as pessoas que queriam oração, então aqui está um pedido de oração. Nós vamos orar para que Deus possa visitar aí o casamento, né? O relacionamento da irmã Maria, que está aqui, ó, Maria Melo, pediu oração pelo casamento, por libertação e renovo. Amém. Então nós vamos orar por ela e no final aqui desse vídeo nós vamos orar por cada um de vocês que estão participando conosco. Nós temos aqui muitas pessoas que deixaram seu comentário, né? Quero aqui falar o nome aqui da Adriana, o Edson, quero falar também aqui da Leide, e outras pessoas que estão aqui, que também deixaram um comentário no vídeo de ontem, que nós falamos sobre a dica de comunicação, né? Como que a comunicação ela pode curar, ela pode conectar o casal, quando o casal aprende a se comunicar de forma assertiva. Porém, hoje nós vamos falar sobre perdão, remédio para a alma do casamento. Exatamente. Então, eu já quero que você marque na sua Bíblia Efésios, capítulo 4, Efésios, no capítulo 4, o versículo de número 32. Eu vou ler para vocês, tá bom? Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, hoje, terça-feira, é o dia que nós vamos falar sobre este assunto de perdão, que é um remédio para a alma dentro do casamento também. Se o perdão já faz bem para nós, em todos os sentidos, agora, imagine você depender de um perdão ou alguém que você ama tanto, precisar de uma liberação de perdão sua e você reter esse perdão. Né? Você ficar com o coração amargurado, você ficar com o coração triste, ferido. E eu já vou começar aqui, tá? Segure aí. Tem muitos cônjuges, tem muitos maridos e muitas esposas que infelizmente não liberam perdão. E nós estamos falando de algo que prejudica diretamente o relacionamento de vocês. Ah, mas enquanto ele não vier me pedir perdão, eu não vou perdoar. Quem disse que você precisa esperar o seu cônjuge ir até você pedir perdão? Você precisa partir também. Você precisa ter iniciativa para liberar, para você desfazer desse fardo pesado sobre vocês. Até quando vocês vão viver uma vida sobrecarregada por esse peso tão grande, um peso emocional que só traz um desequilíbrio na vida de vocês? Então, hoje, dia 10 de junho, a palavra-chave é libertação, porque perdão é libertador. Eu quero hoje que você saia daqui desse vídeo hoje liberto, para que o Senhor possa fazer uma obra completa no seu coração e você já saia daqui liberando perdão, ligando para alguém e falar: fulano, pai, mãe, meu irmão, meu marido, esposa, me perdoe. Eu reconheço agora que nós precisamos andar em harmonia e queremos sempre o melhor do Senhor na nossa vida. Então o perdão, ele vai liberar isso. Tá? E eu quero que você pense bastante neste assunto que nós vamos falar aqui, que esse remédio é um remédio que vai trazer um alívio, um bálsamo, que vai curar a ferida, vai cicatrizar. Verdade. Claro que o perdão, dependendo do que ocorreu, vai deixar marcas, não é verdade? Vai deixar uma cicatriz. Mas o importante é não deixar a ferida aberta. Claro.
tá? Então é para isso que a gente A vai... importância pode até ficar cicatriz, mas fica sarado. Você olha, mas não sente mais dor. Exatamente. Então vamos lá. A nossa primeira dica é: anotem a escolha que vocês vão fazer que vai libertar vocês. Primeira coisa, veja só, dois corações imperfeitos sob o mesmo teto sempre vão se ferir. Nós já falamos ontem aqui sobre essa questão da diferença de personalidade, questão de temperamento. Muitas vezes você está morando com uma pessoa ou casado com uma pessoa que é totalmente explosiva, tá? Então essa pessoa certamente que, se você não é igual a ela, então ela vai te ferir ou você vai ferir ela e vice-versa. Então, dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, nós estamos em um lugar onde a convivência ela não é perfeita. Sempre há falhas, Claro. entendeu? Mas o que vai fazer a diferença é o meu entendimento, é o seu entendimento com relação a isso. Com E certeza. como que você vai agir mediante esse impacto, muitas vezes de uma palavra, talvez de uma atitude que você não esperava, que muitas vezes é o que mais machuca. Então, como é que você vai reagir a isso? Então, a diferença entre um casamento que desmorona e um que se fortalece está numa única decisão. Qual é a decisão? Perdoar como Cristo nos perdoou. Amém. Gente, a Bíblia é fantástica. Está aqui, ó. Está aqui a palavra. Está falando para a gente perdoar como Cristo perdoou. Mas por que tem muita gente que não consegue fazer isso? Tem muita gente que não consegue, tem resistência. Gente, enquanto estava ali aqueles soldados batendo em Jesus, as pessoas cuspindo no rosto de Jesus, Jesus sendo ali, né, maltratado, Jesus só falava: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Espontaneamente, Jesus liberava perdão. Na medida que ele apanhava, Jesus liberava perdão. Espontaneamente. E ele não guardava mágoa, rancor de ninguém, ressentimento de ninguém. Então, por que a gente, às vezes, tem tanta resistência em abrir o coração para dizer: está perdoado? Se nós temos um grande exemplo. De Cristo. Eu me pergunto, será se a sua dor, o seu sofrimento é maior do que a dor de Cristo? Me responda. Você já sofreu bastante? Reflexivo, né? Você já carregou uma cruz tão pesada como a cruz de Jesus? Você já chorou gotas de sangue, né? Suou gotas de sangue, como Cristo suou lá no Gólgota? Melhor, lá no Getsemane? Será se você já sofreu bastante para ser crucificado numa cruz? Apesar que tem muitas pessoas que já foram crucificadas em muitas áreas, vamos dizer assim. Mas nós temos um grande exemplo. E o grande exemplo que não é seu pai, não é sua mãe, não é seu pastor, não é seu irmão, não é seu amigo, nada disso. O exemplo aqui é Cristo. Sempre vai ser Ele. Se você se espelhar nele, se você fizer como Ele nos ensinou aqui, certamente que você vai alcançar essa libertação no seu casamento. Mas primeira coisa, sabe de uma coisa? A primeira coisa que a pessoa vai acontecer com ela não é a libertação do casamento. A gente está falando de casamento aqui. Mas o ponto principal é você estar liberto. Claro. Primeiro começa em você. O perdão cura. Não é a pessoa que você feriu, que está ferida. O perdão, ele cura você. Você como pessoa. Porque a outra pessoa está lá, tranquilo. Mas você carrega aquele peso. Então é você que precisa decidir liberar aquele perdão. Para salvar você. Você mesmo. Não a outra pessoa, mas você. E muitas pessoas estão sofrendo, na verdade é o contrário. Tem muitas pessoas que guardam mágoa, guardam rancor de uma pessoa que ela nem sabe que você está ferido ou machucado por um motivo que talvez ela disse, talvez ela nem nunca imaginou que uma palavra que ela falou feriu você. Talvez ela nem sabe, mas você guardou. Eu mesmo tenho um grande testemunho nessa linha. Por exemplo, tem gente que fala do jeito que fala, porque é o jeito da pessoa, é o estilo dela, como dizer, a personalidade dela, é o jeito dela ser. E às vezes você se machuca pelo fato de a pessoa falar. Talvez grosso, talvez de uma forma mais bruta. Então, só o fato de ela estar perto de você, falar com você, já te fere. E a pessoa age normalmente. Mas você... E eu aprendi um dia com o Márcio Michele, ele fala o seguinte: o que importa é o
como que você se sentiu. É verdade. Então, muitas vezes, não é nem a forma, não é a palavra, não é mesmo a atitude que a pessoa faz, ou uma palavra que a pessoa fala. É o como que você se sentiu ao ouvir ou ver Aquela aquilo. palavra. Faz todo sentido. Porque da forma que você absorve ali vai nascer um sentimento. E ali, esse sentimento pode ser de culpa, de rejeição, e isso vai gerando problemas dentro da sua vida e, consequentemente, no seu relacionamento. Então, Verdade. o perdão não é um sentimento, é um ato de obediência que quebra correntes e abre portas Glória a para Deus. o milagre acontecer na sua vida. Eu quero te perguntar hoje aqui, você está disposto a abrir essa porta para o Senhor fazer esta obra no coração de vocês? Você está disposta a abrir o coração para que esse milagre aconteça hoje? Não olhe para quem te ofendeu. Olhe para quem te perdoou primeiro, que foi Jesus. Ele foi o nosso maior exemplo de perdão. Não olhe para a pessoa que te feriu. E se você feriu, e se foi você que ofendeu, procure resolver isso imediatamente. E se você ficou ferido por alguém, procure resolver imediatamente também. Também. Porque você precisa estar livre para receber do Senhor o milagre que Ele quer operar na sua vida. Jesus não esperou você merecer para perdoá-lo. Romanos 5,8, né? Fala sobre o perdão ali, aquele início, né? Inclusive, Paulo faz uma comparação do velho homem com Adão, depois com Cristo. Porque então exigimos que o nosso cônjuge se redima antes de liberar perdão. A mágoa é uma célula que você mesmo tranca por dentro. Meu Deus. Então, é você entrar numa cela, fechar você mesmo ali dentro e pronto, fechou. Tá preso em você mesmo. Então, como é que você vai viver a vida É muito sério. desse jeito, tá? Então, eu quero que você anotem tudo que eu falei aqui. Essa escolha vai libertar vocês. Se nós estamos falando de libertação, estamos falando de perdão aqui, eu quero que você leia Efésios capítulo 4, 32, que nós lemos aqui. Quero também que você leia Mateus 6, 14 e 15 e Colossenses 3, versículo de número 3, tá bom? E vamos para a nossa frase de hoje. A frase do dia. O perdão não apaga o passado, mas ilumina o futuro do seu casamento. Que frase impactante. O perdão não apaga o passado, vírgula, mas ilumina o futuro do seu casamento. Vamos lá para a esposa? Esposas que abençoam, suportem-se uns aos outros e perdoam-se mutuamente. Colossenses 3 e 13. Mulher de Deus, você foi chamada para ser canal de graça, não de condenação. Guardar mágoa é como beber veneno e esperar que o outro morra. Que tal uma situação Sério dessa? isso, né? Você bebe o veneno e espera que o seu inimigo morra. Que situação. Vamos lá? Exercício prático. Troque, você me magoou por. Vamos superar isso juntos, meu amor. Muito bom. Vamos superar isso juntos? Em vez de acusar, né? Em vez de acusar. Porque que é uma acusação, né? Muitas Claro. vezes, né? Antes de dormir, abençoe seu marido com uma ação prática. Vamos ver qual que é a ação de hoje? Exemplo, prepare seu café favorito. Olha aí. Seu perdão não é sinal de fraqueza. É prova de que o Espírito Santo vive em você. Muito bom. Gente, eu tenho um exemplo grande, um testemunho que eu vivi sobre perdão. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês. Não era com relação ao meu esposo, mas era com relação a pessoas que perto da gente convivia com a gente, e eu criei mágoa no meu coração. Criou umas coisas assim tão estranhas e difíceis, sabe? E aí, com o passar dos dias, com o passar dos tempos, aquilo foi me atacando, foi me adoecendo. Quando menos espera, fiquei ansiosa, fiquei com síndrome do pânico, fiquei com tanta coisa difícil. Um dia Deus usou um vaso e falou comigo que uma partezinha do meu coração estava preta. Eu não dei muita atenção para aquilo. Eu falei, meu Deus, mas como assim? E cada vez mais só piorava. Quando menos espera, eu começava a passar mal. Gente, eu cheguei a esse ponto. Eu me tremia todinha, tremia assim, ó. Tremia, minha pressão subia, eu ficava gelada dos pés
a cabeça gelada, gelada. Eu fiquei num ponto que eu não controlava, eu não conseguia controlar meu corpo. E meu marido tinha que me retirar e levar para a UPA. Para me levar lá para poder tomar um remédio, um calmante, um tranquilizante para baixar a pressão. Eu cheguei a esse ponto, quantas vezes meu marido precisou me tirar e me levar para o hospital. Nossos filhos bem pequenos. E a gente tinha que dar suporte aos nossos filhos, pegava todo mundo e jogava no carro. Vambora, meu filho, sua mãe tá passando mal. Gente, a que ponto a gente chega por falta de perdão, por falta de liberar perdão? Para a honra e a glória do nosso Senhor. Foi bem uma época em que a gente estávamos fazendo um curso de casais. Até aquele curso Casados para Sempre. Eu não sei se você já fez esse curso. É um curso poderoso, incrível e transformador. O Senhor, através desse curso lá, tem um passo a passo de como liberar o perdão. E eu aprendi que perdão não é sentimento, perdão é decisão. E aí eu fiquei assim, meu Deus, mas como assim? Não é assim, é decisão. Você precisa decidir. E aí o que eu fiz? Eu anotei, peguei uma folha de papel e anotei o nome das pessoas que eu decidi liberar perdão a partir daquele dia. E eu coloquei o nome das pessoas, escrevi naquela folha e peguei a caneta vermelha simbolizando o sangue de Cristo e risquei, decidindo perdoar 1, 2, 3, 4, todos da minha lista. Eu decidi perdoar porque eu não conseguia carregar mais aquele fardo. Eu estava doente. Eu estava fazendo tratamento, tomando remédios fortes por causa disso, por falta de liberar perdão. E eu não sabia, muitas das vezes tem muitas pessoas que sofrem angústia, sofrem ansiedade, sofrem síndrome do pânico também, mas sabe que precisa perdoar, precisa liberar perdão, mas não sabe o passo a passo. Para a honra e a glória do nome do Senhor, foi bem na época que eu mais precisei, foi a época que eu estava fazendo esse curso e no curso ensinava o princípio do perdão, passo a passo, e eu risquei o nome daquelas pessoas, decidindo liberar elas da minha vida. E a partir daquele dia, eu comecei a orar e impetrando a bênção do Senhor sobre aquelas pessoas, que o amor de Deus alcançasse aquelas vidas que tinham me ferido. E o mais interessante é que até hoje elas não sabem que eu passei por tudo isso e também não sabem que eu tinha mágoa delas. Acreditam, gente? Passei por tudo isso, recebi a minha vitória, a minha cura. E elas nem precisaram de saber. Então, grandes coisas o Senhor faz na vida daquele que decide liberar o perdão. Então, mulheres, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo e eu declaro na vida das mulheres, na vida dos casais. Perdão é decisão, então decidam liberar perdão. Decida e comece a orar pelas pessoas que te feriu, que você tem ela guardada no seu coração. A partir desse momento, o Espírito Santo se encaminha de limpando, fazendo aquela limpeza, aquela higienização. Gente, quantas vezes eu ia pro banheiro e aquela água caía na minha cabeça e eu chorava e eu falava, Senhor, como essa água tá caindo, me lava com teu sangue precioso, eu preciso ser limpa. E o Senhor foi me lavando, me limpando. E hoje estou aqui falando para vocês que perdão é decisão, não é sentimento. Então decida, mulheres. Decida, casais. Decida, família. Decida perdoar sua sogra. Decida perdoar sua mãe. Decida perdoar seu marido. Decida perdoar seu patrão. Decida perdoar seus filhos. É decisão. Verdade. E foi um processo bem doloroso que a gente teve envolvido. Claro. Então eu sei muito bem como foi, tá? Então foi desafiador, foi difícil, mas foi necessário para acontecer a libertação e a cura. Então precisamos de ter essa mentalidade, de pensar dessa forma. Então se eu não procurar me resolver, vou viver a vida inteira amargurado, uma vida cheia de pesos emocionais, sobrecarga emocional. Vou viver uma vida de miséria, uma vida sem prazer, uma vida sem alegria, só de tristeza e zangado com todo mundo, raiva de todo mundo, tá? Então é necessário que você pare para pensar sobre isso. É uma amargura que fica no coração da pessoa. Isso. E olha, enquanto o coração de vocês, se você tiver alguma mágoa de alguém, um ressentimento, enquanto o seu coração estiver dessa forma,
Deus não opera na vida de vocês. Deus não fala. Por que que Deus não fala? Deus pode até falar, mas sabe o que acontece? Você não vai ter ouvidos para entender que é o Senhor que fala na vida de vocês. Por causa das vozes que falam no seu ouvido. Então, as vozes que vão estar falando é o quê? São vozes que contrários daquilo que o Senhor quer. Ok? Então, pare para pensar sobre isso. Vocês também têm essa responsabilidade, essa decisão para ser tomada. Tá bom? E é o que nós estamos fazendo hoje aqui para vocês. Levando luz no caminho de vocês, para vocês Verdade. ter essa coragem, entendeu? E ir em busca da liberdade de vocês. Verdade. Para o marido, anotem, você é um líder que cura também. Ok? Preste atenção. Efésios 4:32, nós já lemos. Vou ler novamente. Bondoso sejam e também compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, ou seja, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo, como Deus nos perdoou em Cristo. Tá? Homem de Deus, sua liderança é provada, não quando você exige respeito, mas quando oferece o perdão. A ferida não tratada no seu coração, contamina toda a família. Como é sério? Uma ferida não tratada dentro do seu coração vai contaminar toda a sua família. E eu não quero que isso aconteça de maneira alguma. Talvez você parou para ouvir essa mensagem de hoje. Sim. Tenho certeza que o Senhor trouxe você até aqui para ouvir isso. Você não precisa ser essa pessoa que vai ferir outras pessoas. Você foi chamado para ser cura, bênção, para libertar outras pessoas. Então comece por você, comece pelo seu coração, comece tendo essa atitude de decisão. Pergunte à sua esposa: tenho algo que eu fiz ainda machuca você? Eu tenho feito algo e ainda machuca você? Pergunte, seja corajoso e ouça o que ela vai falar. Não justifique-se, tá? Seja homem responsável e assuma a sua responsabilidade. Pergunte para ela: tenho algo que eu fiz que ainda machuca você? Seja corajoso. Parte para a libertação, para a cura da sua família. Outra coisa, escreva numa folha de papel: eu decido perdoar fulano de tal, eu decido perdoar meu pai, eu decido perdoar minha mãe, eu decido perdoar meu amigo, eu decido perdoar o patrão, eu decido perdoar o meu cônjuge, ok? Mas antes de você fazer isso com as outras pessoas, fala assim: eu decido me perdoar, para que eu possa receber também o perdão do Senhor. Isso é muito importante, gente. Eu decido me perdoar por isso e por isso e por isso que eu fiz ou deixei de fazer. Muito importante. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas, por não fazer ou deixar de fazer, se mutilam emocionalmente. Então ficam se murmurando. Então eu não quero que isso aconteça com você. Marido, homem, pai, se levante, seja corajoso e comece então a derrubar essa barreira pelo seu posicionamento em busca dessa libertação. Tá bom? Depois que você anotou eu decido perdoar, você vai rasgar ela, que é um símbolo de libertação. Então escreva no papel e depois rasgue esse papel, dizendo o seguinte: eu estou liberto disso. Eu estou perdoando todas essas pessoas. Eu estou perdoando porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer isso. Então você vai receber do Senhor um bálsamo na sua vida para você prosseguir. Uma frase para você memorizar: tenho sido mais rápido em cobrar ou em perdoar? E outra palavra também que a gente nota muito dentro dos casais é o seguinte: é a acusação. A gente vê muitos casais acusando um ao outro. Gente, vocês são uma equipe. Presta atenção. Imagine um time de futebol. Tá? Um time de futebol, ele precisa estar treinado, entrosado. Para quê? Para que eles possam ir para o campo, fazer a melhor partida. O entrosamento faz com que eles alcancem sucesso. Agora, se num time, se numa equipe de casais, que são vocês dois dentro de um lar, se vocês não estiverem em harmonia, sintonizados um com o outro, meu amigo, é complicado. E principalmente dentro de casa, que é onde mais coisas horríveis acontecem. É onde o campo é minado. Então você precisa estar atento o tempo todo. Ok? Então preste bastante atenção para que você possa entender o quanto é necessário você aprender sobre esse princípio. Perdoar para se libertar de tudo isso. Gente, okay? O mais importante, a gente precisa ficar bem ligado. Porque a gente tem que entender que nós temos um adversário. E esse adversário, ele é que é o acusador. Verdade. Na verdade, não é o nosso cônjuge que é o acusador. O inimigo fica buzinando nos seus ouvidos, nos nossos ouvidos, para poder acusar o seu cônjuge. Mas você precisa entender que, na verdade, não é ele
É o inimigo que está por trás. Então vamos vigiar. O quanto pudermos vigiar com relação à acusação. Entenda que o acusador é o diabo. Vigilância total. Vamos concluir? Para aprofundar, eu quero que vocês anotem duas coisas. Vocês vão conversar e perguntar um para o outro. Qual o perdão que dei para você? Ou seja, o perdão que eu liberei para você, que trouxe mais paz ao nosso relacionamento. Ou seja, que trouxe mais paz, né, para nós dois. Qual foi o perdão que eu liberei? Segundo, Mateus 18, 21 a 22, vocês vão ler e vão conversar sobre o perdão que é ilimitado. Que o Senhor nos ensina como perdoar. E tem uma passagem, né, aqui inclusive no texto, vocês vão aprender até quantas vezes perdoar. Tá? E lá vocês vão entender que de fato ele não é a quantidade, é a disposição sempre, coração sempre aberto para poder perdoar quando for necessário, para o bem de vocês dois, tá bom? E por fim, eu quero que vocês anotem, hoje vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma oração. Depois que vocês analisaram tudo que a gente falou aqui, que a gente conversou aqui, tudo que a gente orientou vocês vão analisar tudo isso e vão fazer uma oração, tá? Digam um para o outro o seguinte, eu te perdoo por, e aqui vocês vão colocar coisas específicas, tá? Ações ou palavras. Ou atitudes. Isso, então vocês vão falar, eu te perdoo por isso, isso e isso, tá bom? Depois, vocês vão, após esta oração que vocês vão fazer, vocês vão abraçar um ao outro por 30 segundos. Então, um abraço, ok? Esse é um abraço bem demorado. No mínimo 30 segundos abraçados ali. Para você sentir os batimentos um do outro. No peito ali. Por quê? Porque esse toque físico, ele tem uma química muito interessante, que é capaz de romper todas as barreiras. Então, se vocês têm alguma coisa que precisa resolver um com o outro, então faça isso. E Deus vai estar aí com vocês, cuidando de vocês e sarando o coração de vocês. Por último, vocês vão se comprometer, tá? Façam um compromisso um com o outro, dizendo, nunca iremos dormir sem resolver um conflito. Por favor, é um pedido nosso. Amém. Nunca vão dormir sem resolver um problema. Principalmente entre vocês dois. Sim. Efésios 4, versículo 26. Eu quero que vocês façam isso. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu quero que vocês parem e pensem o quanto isso é necessário. Então nós estamos chegando aqui ao final e eu quero começar agora a orar por você. E lembre-se, todas as pessoas que colocarem aqui o seu pedido, a gente vai orar. E assim como já recebemos o pedido de oração, nós queremos orar juntos. Eu e minha esposa, entrar em concordância aqui numa oração intercessória por sua vida, tá bom? Eu quero que você se concentre agora. Se concentre agora na sua vida. Olhe para o teu coração agora, em nome de Jesus, para que você possa deixar o Senhor falar contigo e liberar o teu coração para receber do Senhor a paz na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos falando contigo agora. Ensina-nos, Senhor, a perdoar como tu perdoas. A tua palavra nos ensina como devemos fazer. Por isso, nos dá, Senhor, o entendimento agora. Nós entramos em concordância em oração, eu e minha esposa, juntamente com aqueles que estão aqui, para que o Senhor venha fazer, Pai, a tua obra no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Arranca, Pai, do nosso coração toda mágoa, toda raiz de amargura e enche-nos da tua compaixão. Sim. Senhor, que o nosso casamento seja um santuário de graça, em nome de Jesus. Nós queremos agora interceder por aqueles casais, por aquelas famílias, pelo marido e pela esposa. Intercedemos agora, Senhor, pela Maria, que pede oração pelo seu casamento. Em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura, que haja restauração, que haja, meu Deus, querido, um sentimento, Senhor, de arrependimento destas vidas, dessas pessoas, para que possam receber de Ti, Senhor, a libertação, para receber de Ti o Teu bálsamo, sarando estas feridas. Seja qual for, Pai, a raiz desta amargura, ou desse ódio, desse ressentimento, seja qual for a origem, agora está lançado para longe destas vidas, pelo poder do nome de Jesus. E que haja, Senhor, a restauração, e que haja cura, e que haja, meu Deus, vida e paz nesses corações, em nome de Jesus, meu Pai. E neste momento, meu Pai, estou Grande eu é o aqui, Senhor. Senhor, apresentando a Ti todas as mulheres. Meu Deus, Pai, meu Deus. olha para o coração das mulheres.
Olha para cada mulher, meu Pai, que passa por momentos de aflição, de agonia, de ansiedade. Quantas mulheres depressivas, com síndrome do pânico, tomando remédios controlados. Pai, neste momento, Pai, nós estamos aqui na Tua presença e nós adentramos a Tua face, meu Pai, para colocar diante de Ti esses corações, essas mulheres que precisam decidir liberar perdão para o esposo, para os filhos, para cunhados, para pastor, para seu colega de trabalho, seja lá quem for, que ela venha trazer clareza na mente dela, que ela venha entender quem são as pessoas e ela venha decidir liberar perdão. Pai, quantas pessoas que estão doentes, meu Deus, no emocional, no espiritual, no próprio corpo, como foi a minha causa. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui impetrando a bênção da cura na vida destas mulheres. Deus, faça com que elas venham entender que perdão é decisão, não é sentimento. E vai lavando a alma, vai lavando o coração, trazendo a liberdade, trazendo a leveza, trazendo a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós impetramos a bênção da cura na vida destas mulheres e na vida destes casais e na vida destas famílias. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você não saia daqui sem antes curtir esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se inscreva. Tá? Dá o like, dá o joinha. Gente, compartilha. Quantas pessoas precisando de uma dica, uma direção, gente, que sofre, que tá doente, doente o coração, a alma aflita. Gente, compartilha. Gente, compartilha. Em nome de Jesus. Amém? Não fica com a bênção só pra você. Entrega. Se você não assistiu o vídeo de ontem, nós queremos aqui que você volte e assista. Vou colocar um card aqui em cima agora, você vai ver passando aqui em cima. Clica lá e vai e assiste o de ontem, que tá uma bênção, tá bom? Não saia daqui sem se inscrever, deixa o seu comentário, seu pedido de oração. E amanhã eu te espero aqui, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir. Um grande abraço. Deus abençoe.